Olá, vou estar falando aqui sobre ferramentas e linguagens para programação paralela. A princípio, queria falar sobre algumas linguagens de programação que tem bibliotecas e tudo com suporte para programação paralela. Entre elas C, C++, C Sharp, Java, Kotlin, Python, Rust. E eu queria usar de exemplo Python. Em Python, a gente tem duas maneiras interessantes de estar trabalhando com programação paralela. Uma delas é usando um módulo nativo chamado Threading, que ele disponibiliza algumas funções para a gente estar criando e gerenciando threads. Porém, o Python como um todo, ele usa o Global Interpreter Lock, o GIL, que ele por si impede a execução de múltiplas threads em paralelo para um código Python. O que acaba limitando, né, o ganho de desempenho que a gente teria com a programação paralela, ou seja, para tarefas com bastante uso de CPU, cálculos, processamento de arquivos ou coisas do tipo, esse multithreading do Python não é tão interessante. Mas já para tarefas simples, por exemplo, ler arquivos, é, fazer alguma operação de rede, como baixar algum arquivo, baixar algum documento, acaba sendo uma opção interessante também. Está aqui o exemplo de código. Foi criada uma função baixar dados. Essa função, a título de exemplo, né, ela não aprofunda na implementação de fato do download de um arquivo, mas ela recebe uma URL e, entre aspas, baixa aquele arquivo com tempo de 2 segundos, né? Esse time.sleep. E na execução do código em si, utilizando o módulo threading e essa função thread, você consegue estar criando uma thread nova e informando para ela qual vai ser a função que vai ser executada e quais os argumentos que vão ser passados para a função. No caso aqui no exemplo do código, está sendo passado uma lista de URLs e dentro de um for. E para cada URL dentro dessa lista, ele está criando uma thread nova e adicionando nessa lista. E após adicionar nessa lista, elas são iniciadas. E por fim de tudo, utilizando esse método join, a gente consegue estar obtendo o valor de cada execução. Python também tem uma opção interessante, que seria o multiprocessamento. Python também possui, né, um outro módulo nativo chamado multiprocess, que ele permite estar executando processos em paralelo, utilizando os múltiplos núcleos do processador. O multiprocess, cada processo vai possuir seu próprio espaço de memória, o que vai estar eliminando o problema do GIL e permitindo que a gente tenha um verdadeiro paralelismo, possibilitando que a gente tenha assim o maior proveito, né, dessa técnica de programação paralela nos algoritmos que a gente for aplicar, ou então em algoritmos que venham a demandar muito da CPU, por exemplo, para fazer algum cálculo complexo, para fazer alguma operação mais demorada, mais custosa. Para isso, o multiprocessamento é muito interessante. Mostrando agora um exemplo no código, foi criada aqui uma função para calcular a raiz e importado um módulo multiprocessing. A gente consegue, utilizando essa função .pool, traqueando um pool de processos. E através dele, a gente pode selecionar quantos processos a gente quer executar por vez e
utilizando essa função map, é possível a gente estar passando a função que a gente quer executar e uma lista de argumentos para essa função, no caso aqui os números. E somente com esse processo a gente já conseguiria estar executando, já estaria executando paralelamente para cada número desse daqui, essa função de calcular a raiz. No caso aqui, como a gente tem setado dois processos, e aqui a gente, no caso, tem 4 números, né, na lista, ele executaria dois em paralelo e os outros dois ficariam meio que numa fila de espera interna do próprio Python. E com isso a gente conseguiria ter um verdadeiro paralelismo, né? Eu comentei, não tendo a limitação do GIL. Mostrando agora na prática o uso do MPI nesse código aqui feito em C. Primeiramente a gente importa a biblioteca para estar fazendo o uso correto, né, do MPI. E dando exemplo aqui, esse código está sendo feito diretamente na função main do arquivo. No princípio, você inicializa o ambiente. Cada processo vai possuir um ID, né, um rank, e a gente consegue também estar obtendo o número total de processos. Esse ranking ele é único. Cada processo tem seu próprio ID e ele começa a partir de zero. A gente pode estar conseguindo a partir desse MPI com rank, a gente consegue o ID específico do processo que a gente está executando. Esse MPI com size a gente consegue obter o número de processos. Aqui dando exemplo, né, de uso, a gente tem duas opções. Caso o processo seja zero, né, o ID dele seja zero, geralmente ele vai ser o processo mestre. Ele vai estar enviando mensagem para os outros processos. Ou, caso não, vai ser os processos que vão estar recebendo a mensagem. No caso aqui, está passando o valor 42 para o próximo processo. No caso, o rank, que no caso aqui é 0, mais 1. Caso o meu processo seja o processo que esteja recebendo a mensagem, entraria aqui nesse else, né? E utilizando esse MPI recover, a gente consegue pegar aqui pelo ranking menos 1. No caso, vamos supor que eu sou o processo de ID 1. 1 menos 1, 0. Eu conseguiria estar obtendo a mensagem que foi enviada pelo processo 0. E aí, a partir disso eu podia estar fazendo o que eu precisasse de processo aqui, né? Dando um exemplo aqui, né? Se não for o último processo, ele já manda para o próximo, ou seja, enquanto todos os processos não receberem a mensagem, isso aqui vai continuar sendo executado. Até que no final, nesse MPI finalize, ele conclui o ambiente do MPI que foi criado. Falando de outra ferramenta, agora nós vamos falar do OpenMP, Open Multiprocess, que é uma interface que permite estar executando tarefas em paralelo em sistemas que estão usando multiprocessadores ou múltiplos núcleos. Costuma ser muito utilizado em C, C++ e Fortran. No caso, ele utiliza diretiva pragmas no código para estar dividindo as tarefas entre os núcleos de processamento disponíveis. Uma coisa que ela é bem interessante é a sua simplicidade para programar. Agora, mostrando um exemplo de código com OpenMP em C, nós temos aqui um código que calcula a soma de todos os valores do vetor, de cada posição específica dele. Utilizando essa diretiva pragma, através do OpenMP, a gente consegue estar tornando cada iteração desse for uma execução separada, tornando assim esse for paralelo. Ou seja, a primeira iteração
em comparação com a segunda, cada uma vai ser executada ao mesmo tempo. Assim a gente consegue poupar tempo. E o OpenMP, em comparação com outras tecnologias que foram mostradas até agora e as que vão ser mostradas ainda, é de longe o mais simples que a gente teve. Vamos falar agora sobre o CUDA. Uma GPU, unidade de processamento gráfico, é encarregada de processar cada pixel exibido em uma tela. E com o processamento de cada um desses pixels, são geradas imagens. E devido a essa responsabilidade, uma GPU possui muitos núcleos. E esses núcleos funcionam como pequenos processadores. Em título de comparação, enquanto uma CPU pode ter, por exemplo, 8 núcleos de processamento, uma GPU tem milhares. E se aproveitando dessa quantidade de núcleos de processamento, o CUDA, Compute Unified Device Architecture, é uma plataforma e API desenvolvida pela NVIDIA para computação paralela em GPUs. Ela permite que as tarefas sejam divididas entre milhares de threads, né, aproveitando os milhares de núcleos que uma GPU pode ter. E assim, podendo usar massivamente, né, do paralelismo das GPUs. Agora, dando um exemplo do CUDA, de uma função que soma valores de um vetor, a gente inicia setando valores para um vetor, alocando a memória na GPU, utilizando as funções de CUDA-malloc, CUDA-memcpy e essa CUDA-memset. A gente consegue estar alocando memória na GPU para poder estar fazendo os processos. A gente define o número, né, de blocos e threads. E através de um kernel, no caso esse kernel aqui que foi criado especificamente para estar somando os vetores, a gente consegue estar executando a função para estar somando os vetores. Após isso, a gente consegue copiar o resultado dele de volta para a CPU e está exibindo esses valores e liberando novamente a memória. O CUDA tem, em comparação com os outros códigos que foram implementados, uma complexidade maior para ser implementado. Mas dependendo da situação, a gente tem um ganho bem expressivo, né? Devido ao número grande de núcleos que uma GPU pode ter. E sobre esse tópico é isso. Aqui alguns links para as fontes de estudos usadas. Obrigado.